e você, que estamos aqui no Congresso dos Gideões, precisamos entender que as pessoas que fazem a obra do Senhor no mundo precisam de orações. Elas necessitam serem amparadas por intercessores. Os intercessores precisam se levantarem e orarem por aqueles que fazem a obra do Senhor na terra. Orar por quem está no púlpito. Orar por quem está nos campos missionários. Orar por aqueles que lideram a casa de Deus. Eu tenho uma experiência, duas experiências, que eu trago comigo do Timor-Leste. Era uma tarde, eu estava discipulando em uma casa, com a mãe, o pai e as crianças, fazendo o discipulado. Então, de repente, o meu telefone tocou. E eu já tinha encerrado a reunião de oração. Então eu saí para atender o telefone. E era um irmão aqui do Brasil. E o irmão Eliseu, ele estava dizendo para mim: irmã Elisama, eu não sei o que está acontecendo, mas eu entendo que algo vai acontecer. Deus disse para mim fazer uma oração para você agora. E ele orou. E enquanto ele orava, o Timor-Leste tem muitos terremotos. Aconteceu um terremoto. E aquela casa onde eu estava, ela caiu. Mas eu e as pessoas tínhamos saído daquela casa porque alguém ligou do Brasil para orar comigo. Ore por quem faz a obra de Deus. Em outra ocasião, eu estava no Timor-Leste. O fuso horário de Brasil para Timor-Leste são 12 horas de diferença. E eu estava ali realizando a obra do Senhor. Tinha trabalhado o dia inteiro. E à noite eu estava indo viajar para uma aldeia para pregar o Evangelho. Era por volta de 5 horas, o telefone, 5 da tarde, 17 horas do Timor-Leste e 5 da manhã do Brasil. Uma pessoa telefonou 5 da manhã, uma irmã. E ela disse assim para mim: irmã Elisama, eu estou inquieta a noite toda. O Espírito Santo me movia a orar por você. E eu orei e senti de ligar e dizer a você que preste muita atenção. Fique atenta a todos os movimentos, porque as trevas podem estar conspirando algo contra você. Então eu guardei aquilo no coração. 18 horas eu iria viajar. Fui para o ponto do ônibus, onde parava o ônibus, junto com a Manuela. E quando eu fui subir no ônibus, o motorista olhou para mim e disse: não, no meu ônibus você não entra. Então a Manuela ficou muito revoltada e disse: não, ela entra assim. Eu disse: não, eu não entro. Tá tudo certo? Vamos aguardar o próximo. Aguardamos o próximo. Entramos no próximo ônibus e viajamos. Quando chegou na parada do ônibus, aquele motorista estava sentado ali, porque o dele já havia chegado há mais tempo. Ele passou primeiro. Então eu fui até ele, cumprimentei, desejei a ele uma boa viagem, que Deus o acompanhasse. Voltei e sentei no meu lugar. Aquele motorista avançou e nós permanecemos ali. Irmãos, 15 minutos depois, nós paramos onde aquele ônibus havia sido derrubado em um despenhadeiro. Os rebeldes tinham tomado aquele ônibus, mataram o motorista e jogaram o ônibus no despenhadeiro. Eu trabalhei aquela noite toda ajudando a retirar os corpos. Mas alguém estava orando. Faça um compromisso com Deus de sair daqui dos Gideões e orar pelos seus pastores, orar pelos seus líderes, orar pelos missionários, orar por aqueles que estão na linha de frente. Como Moisés, que entendeu isso? Moisés disse: eu subirei à parte mais alta. E Josué vai pelejar. Moisés ocupou um lugar. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Josué prevalecia. Arão e Ur perceberam o segredo, que o segredo não estava na força de Josué, mas estava nas orações a Deus. No mês de dezembro, eu estava em Moçambique. Nós temos vários projetos com crianças. E nós percebemos uma inquietação nas crianças.
Em quase todos os projetos onde eu ia, as crianças estavam inquietas. Então eu entendi, tem uma batalha espiritual aqui. Chamei todos os professores e nós começamos a orar pelas crianças. E fomos orando pelas crianças. E sabe o que aconteceu? Em quase todo o projeto, crianças ficaram possessas e foram libertas no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Assumir uma batalha espiritual, com percepção espiritual, com discernimento espiritual. Um homem no Timor-Leste viveu um grande milagre de Deus. Jesus fez uma obra muito grande. Então aquele homem disse assim a mim: irmã Elisama, eu quero ouvir a palavra. E ele veio com a esposa ali na minha casa para ouvir a palavra. Então eu abri a Bíblia e comecei a pregar e ele dormiu. Eu disse para a esposa: o acorda. E ela tentou acordá-lo. Eu dei água para ela. Ela colocou água nos olhos dele e ele não acordava. Eu disse: já entendi. É batalha espiritual. Começamos a orar, a repreender os demônios. E aquele homem acordou, ouviu a palavra e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entenda o que Deus está falando com você. Comprometer-se com a pregação do Evangelho, com a proclamação do Evangelho, é assumir uma agenda de proclamação, é assumir a batalha espiritual, é assumir a responsabilidade com o discipulado. Nós não podemos abandonar ninguém. Nós não podemos ir aos campos missionários, criarmos expectativas, prometermos N coisas e nunca mais voltarmos lá. Não. Nós temos que consolidar o que nós plantamos. Nós não podemos abandonar ninguém no caminho. Esse é o ministério de Paulo. Paulo foi lá, plantou a igreja na região da Galácia, voltou para Antioquia e depois voltou para visitar, acompanhar essas igrejas. Eu e você temos que estar prontos para assumir um compromisso com Deus, de discipular, de consolidar aquelas pessoas que nós evangelizamos, que nós plantamos a semente do Evangelho. Comprometer-se com a proclamação do Evangelho é se permitir ser um instrumento de Deus para a cura do povo. Povos adoecem, povos se tornam escravos do pecado, povos adoecem, mas tem que levantar uma igreja que é comprometida com a proclamação do Evangelho, aqui e lá. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.